Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um vídeo do canal Surfista Cripto, o canal que vos traz as novidades sobre Bitcoin, economia e o ecossistema das criptomoedas. No episódio de hoje, continuamos a acompanhar o ataque conjunto das entidades regulatórias ao espaço cripto. O Elon Musk faz disparar em mais de 30% uma criptomoeda em menos de uma hora. Vamos já saber que criptomoeda é essa e vamos também ver os movimentos nebulosos que outro projeto criptográfico muito falado nas últimas semanas está a ter, que não está a deixar a comunidade satisfeita e, portanto, a levantar algumas bandeiras vermelhas relativamente a esse projeto. Um projeto que convém terem muito cuidado. Vamos já também descobrir qual é esse projeto. Isso e muito mais hoje no canal. Fiquem até ao fim também para analisarmos alguns gráficos de análise técnica que poderão indicar que o Bitcoin está prestes a furar a resistência dos 28 mil dólares. O Bitcoin, que à altura da gravação está a negociar a cerca de 28.400 dólares, depois de ontem ter mesmo agulhado aos 27.244 dólares, devido a todo o FUD que temos assistido no mercado, principalmente com a Binance e com o CZ. Temos o Ethereum precificado à hora da gravação a 1.870 dólares, com Polygon a 1.12 dólares. No índice do meio da ganância, continuamos na zona verde. Descemos agora do 63 de ontem para o 62 e empresas de criptomoedas no Reino Unido não estão a conseguir ter acesso ao sistema bancário tradicional. Portanto, a notícia é avançada aqui pela Bloomberg e dá o exemplo de uma empresa criptográfica do Reino Unido, a Saving Blocks, que já tentou abrir conta em 9 bancos e lhe foi negado o acesso em 7 desses 9 bancos. O sistema financeiro tradicional começa a tentar também sufocar o espaço cripto. Eu não sei. Não me parece uma coincidência, eu acredito que isto hajam diretrizes superiores, sejam de bancos centrais, sejam de governos. Agora, acho muito estranho, de um momento para o outro, o sistema tradicional financeiro começar a cortar as relações com todas as empresas do espaço criptográfico. A mim parece-me que isto é uma manobra numa altura em que vemos bancos a colapsar com falta de liquidez, a não conseguirem honrar os depósitos para com os seus depositantes. Começamos a ver este ataque ao espaço cripto. Eu já aqui falei sobre isto, isto parece uma forma de tentar credibilizar um sistema falido e descredibilizar um sistema que está a funcionar. E a Ledger, um dos maiores fabricantes de hardware wallets, ou seja, carteiras frias, onde vocês podem armazenar a vossa chave secreta e mantê-la offline, protegendo assim os vossos criptoativos, ou seja, uma carteira que vos permite fazer a vossa autocustódia sem terem que confiar em corretoras ou mesmo em protocolos descentralizados, pede um financiamento de 100 milhões de euros. Inclusive o CEO da Ledger vem afirmar que em 2022 foi um excelente ano porque os detentores de criptomoedas abriram os olhos devido a todos os colapsos que aconteceram, a Terra Luna, a FTX e outras corretoras mais pequenas. Abriram os olhos aos investidores em criptomoedas e perceberam que podem autocustodiar os seus ativos sem terem que depender de terceiros. Aliás, essa é uma das bases de toda a criptografia, essencialmente do Bitcoin. A descentralização, o não termos que confiar em terceiros para custodiarmos os nossos ativos. E esta tecnologia que nos permite autocustodiar na rede os nossos ativos é exatamente a antítese do que acontece com o sistema bancário tradicional, em que nós temos que confiar em bancos para guardarem o nosso dinheiro. E se nós quisermos levantar 100 mil, 200 mil, 300 mil dólares, temos que esperar que eles decidam dar-nos acesso a esses ativos que são nossos. Eu acho que isto está tudo errado no sistema financeiro atual ou no sistema bancário atual, em que realmente não temos a liberdade de acessar aos ativos ou à quantidade de ativos quando e como quisermos. Portanto, a Ledger aqui a angariar 100 milhões de financiamento, provavelmente para lançar a nova geração de carteiras frias. E em Singapura, mais de 40% dos habitantes já possuem criptomoedas. Portanto, isto é a adoção massiva planetária que nós começamos a ver e que tem estado a acontecer. E este estudo entrevistou cerca de 1.500 habitantes de Singapura e 43% deles já revela que têm criptoativos. Portanto, a febre das criptomoedas continua a ganhar adoção independentemente do mercado de baixa. Portanto, imaginem o que acontecerá no próximo ciclo de alta. Portanto, eu acho que o próximo ciclo de alta será a entrada massiva de pessoas no espaço. Esta falta de crença no sistema bancário mundial vai impulsionar esta adoção e vai abrir os olhos a mais pessoas relativamente a alguns projetos de criptomoedas. O Elon Musk, que ao utilizar o logotipo do Dogecoin no Twitter, fez a moeda disparar 30% em menos de uma hora. Exatamente.
O Elon Musk, que até tem um processo conjunto contra ele devido a promover o Dogecoin, ou seja, alguns investidores que perderam algum dinheiro com o Dogecoin processaram o Elon Musk por promover o que eles apelidaram, portanto, de esquema de pirâmide. A verdade é que o Dogecoin foi uma moeda que surgiu como um meme na internet e a verdade é que vem ganhando adoção já desde 2013 e continua a ganhar adoção. E a moeda passou para cima de 10 cêntimos pela primeira vez em 2023. Portanto, reparem bem o poder do Elon Musk e de ter alterado o símbolo do Twitter para o Dodge. Vejam bem o gráfico do Dodge, que em menos de uma hora teve uma pernada impulsiva vertical. Esta subida de 30% no valor do ativo fez inclusivamente o Dogecoin passar para a 7ª posição, ultrapassando o Cardano. Ou seja, com uma capitalização de mercado neste momento de 14 bilhões de dólares. E a Fundação Arbitrum viola as regras e vende tokens que geram polémica na comunidade. Há 2 semanas, 3 semanas, havia um grande hype nas redes sociais, no espaço cripto, do airdrop da Arbitrum, que ia lançar o seu token, e portanto eu não referi esse airdrop no canal, e é exatamente por motivos destes que eu raramente falo de altcoins. Portanto, agora por acaso trouxe-vos a notícia do Dogecoin, e agora estou-vos a falar do Arbitrum, mas normalmente o canal foca-se no Bitcoin. Porque eu já aqui referi várias vezes, uma coisa é Bitcoin, outra coisa é espaço cripto. O espaço cripto eu acho que a maior parte dos projetos não têm utilidade ou são scam e que só os desenvolvedores é que vão ganhar com os projetos. E parece que a Arbitrum levanta aqui muitas bandeiras vermelhas. Ou seja, o token foi lançado apenas há 10 dias, mas já está envolto numa polémica. A polémica diz respeito a uma possível venda de tokens por parte da fundação e também sobre o seu sistema de votação e governança. De acordo com o Twitter, a polémica gira em torno da primeira proposta de governança da Arbitrum, que levou a equipa do projeto a rejeitar essa mesma proposta antes mesmo da aprovação. Além disso, o maior drama em relação à Fundação Arbitrum foi a tentativa de venda de 50 milhões de tokens ARB, que supostamente eles dizem que é para capitalizar o tesouro da Fundação. Em cima disto tudo, a Fundação queria fazer essa venda antes mesmo de a comunidade retificar formalmente o orçamento, ou seja, violando as regras do DAO que controla o tesouro da Arbitrum. Após a indignação da comunidade, a Fundação veio dizer que apenas quereria vender 10 milhões de tokens, mas meus caros, é exatamente por situações shady e nebulosas como estas que eu acredito que a maior parte dos projetos não têm futuro ou são um esquema para um enriquecimento rápido para quem está por trás. E nenhum projeto tem a descentralização e a força do Bitcoin exatamente por isto mesmo. O Bitcoin não tem uma fundação, não tem uma entidade central que o controla, ao contrário de todos estes projetos que existem, por mais que se auto-intitulem de descentralizados. Mesmo o Ethereum, que eu acredito que pode vir a prosperar num futuro, tem uma fundação por trás, tem os CEOs, ou Vitalik Buterin e a equipa dele por trás, e de um momento para o outro podem decidir mudar a tecnologia ou o código da moeda. Aliás, nós temos visto muitas atualizações no Ethereum, supostamente a equipa diz que são para melhor, e eu não estou a dizer que não são, atenção, mas de um momento para o outro as coisas podem mudar e nós estamos dependentes de terceiros, lá está, o contrário do que nos traz a descentralização. E o Bitcoin e o XRP roubam a liquidez e a atenção do mercado e os protocolos DeFi atingem um mínimo desde julho de 2022. Isto é mais um indicador que estamos em Bitcoin Season, ou seja, o Bitcoin está a sugar a liquidez do espaço das altcoins e pode ser um bom pronúncio de um bull market. Protocolos como a Uniswap, como a Aave, PancakeSwap, Maker, The Graph, SushiSwap, Compound, Yearn Finance, enfim, todos estes protocolos de finanças descentralizadas que tiveram o seu hype em 2021 estão em mínimas e batem novamente no fundo. Não quer dizer que as finanças descentralizadas ou que estes protocolos DeFi não se voltem a reerguer, isto só demonstra realmente que o Bitcoin está a sugar a liquidez do mercado das altcoins. E por falar em Bitcoin e passando aqui para os gráficos de análise técnica, meus caros, nesta imagem nós podemos ver aqui a diferença entre o nosso sistema monetário, ou o sistema monetário de moeda fiat, euro-dólar, neste caso aqui representa o dólar, e o gráfico que representa o sistema do Bitcoin. E reparem bem, um esquema Ponzi não tem um limite finito da moeda que se pode imprimir. Não tem um colateral por trás, seja ouro, seja metal precioso, que dê valor a esse papel moeda. E é centralmente
controlado. Neste caso o dólar pelo Fed, pelo Banco Central norte-americano, mas o euro pelo Banco Central europeu, o real pelo Banco Central brasileiro e por aí adiante com todas as outras moedas do planeta. E o Bitcoin, ao contrário, estamos quase no supply máximo, já vamos dos 19,5 milhões dos 21 milhões, tem um limite do Bitcoin que pode existir, é colateralizado pela energia que os mineradores empregam na mineração dos blocos e na segurança da rede e não é centralmente controlado, ninguém pode controlar o Bitcoin. Por isso é que eu refiro aqui várias vezes no canal, e obviamente que isto não são conselhos de investimento, vocês façam as vossas próprias pesquisas, mas eu refiro várias vezes aqui no canal que o Bitcoin é uma alternativa ao sistema financeiro ou ao sistema bancário atual em que o planeta está assente. E, portanto, eu acho que isto é um passo natural na evolução da espécie humana, tal como nós há 500 anos aprendemos a separar a Igreja do Estado, agora estamos a aprender a separar o sistema financeiro do Estado. Ou seja, a independência do sistema financeiro, do governo ou de entidades centrais e reguladoras que podem inflacionar, desinflacionar, imprimir, ou seja, podem fazer o que lhes apetecer com as políticas monetárias. E continuando a falar do Bitcoin, podemos ver que os fundamentais continuam a ficar mais fortes do que alguma vez tiveram. E aqui podemos ver o número de endereços que já tem mais de uma moeda de Bitcoin. Está em máximas históricas e continua a crescer independentemente do bear market, do valor a que se tem encontrado a moeda. Este gráfico mostra exatamente aquilo que eu estava a falar. A dominância do Bitcoin é superior a todo o espaço cripto e fala-se muito em criptomoedas e as pessoas têm noção que o espaço cripto é gigante, que o Bitcoin está lá dentro e ocupa uma grande parcela, mas não, meus caros, o Bitcoin não tem nada a ver com o espaço cripto, na minha opinião. Bitcoin é um projeto que vem sem os vícios que o espaço cripto já trouxe e traz a alternativa realmente descentralizada, realmente incontrolável por parte de entidades, de fundações e, portanto, a realidade é que o Bitcoin está de um lado e a seguir está o espaço cripto com uma menor capitalização de mercado ao lado. E, portanto, não confundir Bitcoin e espaço cripto, está bem? E volto a dizer, não são conselhos de investimento, mas eu não acredito em mais de 95% a 98% dos projetos que surgem regularmente, que afirmam ser o próximo Bitcoin, que trazem uma tecnologia superior, enfim. Isso tem sempre alguma equipa por trás que tenta beneficiar com essa criação. E nenhum projeto teve o altruísmo suficiente que Satoshi Nakamoto teve em criar uma tecnologia com uma arquitetura de escassez tão perfeita como o Bitcoin e desaparecer sem colher os lucros dessa invenção. E esse altruísmo realmente é o que dá a força a esta tecnologia perfeita, que é uma alternativa a um sistema que está podre. Meus caros, e aqui trago-vos a Trend Following Moving Average, portanto a TFMA, e sempre que a TFMA virou do vermelho para o verde, nós reparamos que foi o início de um bull market. Foi assim nos ciclos anteriores e vemos agora esse mudar para o verde, o que poderá ser muito positivo para o Bitcoin. E parece que se o padrão se repetir em relação aos ciclos anteriores, vamos avançar para uma nova pernada impulsiva e que estamos no início de um bull market. Volto a dizer, vamos ver se desta vez será realmente diferente. E se olharmos para a curva de expansão logarítmica do Bitcoin, há aqui dois padrões que se podem identificar. É o padrão A, que é, temos uma subida no valor do ativo, vamos à banda vermelha, temos uma correção, novamente uma subida impulsiva no valor do ativo, nova correção e vamos novamente à banda vermelha. E este é o padrão A. E o padrão B é, da banda vermelha vamos direto à banda verde, ou seja, à banda inferior, namoramos durante uns meses a banda inferior e vamos novamente para a banda vermelha. Portanto, o padrão A e o padrão B. Reparamos que voltamos a assistir há 2 ciclos ao padrão A, portanto, do vermelho viemos para o verde, recuperamos, corrigimos novamente e voltamos para a banda superior e parece que estamos a assistir neste ciclo a um padrão B, em que andamos a namorar aqui a base inferior da curva de expansão logarítmica e que de repente podemos ter uma impulsão massiva para a linha superior da banda. Meus caros, este meme ilustra exatamente o que a inflação faz ao papel moeda, quanto valor perde o papel moeda devido à impressão ilimitada de notas por parte de bancos centrais. Este exemplo aqui é da Venezuela. Portanto, a quantidade de notas que são precisas na Venezuela para comprar um rolo de papel higiênico. Portanto, o dinheiro vale cada vez menos. Isto é um esquema que não para e que nós já temos a alternativa. E cada vez mais gente começa a entender que essa alternativa existe e que essa alternativa está disponível já atualmente no mundo. Meus caros, aproveito para dizer, se acham este conteúdo pertinente, considerem deixar um like no vídeo. Peço-vos também que
partilhem este tipo de conteúdo, que é pela adoção que eu estou cá regularmente. Por isso, vemo-nos no próximo episódio e fui!